Vamos lá. Pronto, tá gravando. Vamos lá, galera. Continuando aqui, hein? Vamos lá. E aí, Peraí. Isso. Durante essa fase do capitalismo comercial, a questão da colônia de exploração, né? Porque esses países eles vão ocupar esses litorais e, obviamente, com essa ocupação, vai começar uma fase de retirada de recursos naturais e também de exploração da mão de obra. E aí que fique bem claro, né? Esse tipo de colonização, ele é uma colonização muito favorável para quem explora. Por quê? Porque você apenas extrai aquele recurso natural, que obviamente tem um valor, e leva para o seu país de origem. Então, nesse primeiro momento, Portugal e Espanha levam uma vantagem considerável nesse processo. E aí, obviamente, que essas navegações permitem um acúmulo de capital muito grande. Eu coloquei para vocês lá. Justamente pelo grande acúmulo de capitais provenientes das trocas comerciais desiguais com os nativos, esse novo sistema econômico passou a ser chamado de capitalismo comercial. Era na base do comércio, mas era um comércio que a balança pesava para o lado europeu. Obviamente, quando você troca pau-brasil, cana-de-açúcar, ou qualquer tipo de recurso natural, ele vai ser muito mais valioso, por exemplo, do que o famoso pente, que o famoso espelhinho, que a gente sempre fala que os portugueses trocavam com os nativos, né? E repara, nativos, eu não estou falando de índios, tá? Eu estou falando de nativos. E embaixo, eu ainda coloquei para vocês que tal sistema era baseado na doutrina mercantilista, que defendia de forma agressiva a intervenção do Estado na economia e nas relações comerciais, com o objetivo de prosperar o Estado. Lembra que Portugal e Espanha têm todo o suporte do Estado para fazer esse tipo de evento e conseguir colocar as grandes navegações no oceano para dominar e conquistar novas áreas. Lembrando que nesse período, a quantidade de riqueza e de poder de um país era medido pelos metais preciosos, o famoso metalismo, né? Um país seria mais rico ou menos rico, mais pobre ou menos pobre, de acordo com a quantidade que esses países tinham de metais. E que fique bem claro, tá? Ao longo, principalmente do século XVIII, o Brasil foi... eu não consigo nem achar o termo ideal, mas durante o século XVIII o Brasil foi, sei lá, surrupiado, ele foi massacrado, ele foi roubado, não sei. Mas durante o século XVIII, o que aconteceu de retirada de ouro, tá, do nosso território, principalmente da região ali de Minas Gerais, foi uma grandiosidade. Em contrapartida, na região mais próxima dos Andes, onde hoje se localiza o Peru, o Chile, Bolívia, Colômbia, a questão do ouro era uma coisa muito, muito, muito grande, aonde essa prata era retirada e levada para a Europa. Então, nessa época, essa acumulação de capital foi extremamente importante para esses países europeus, porque permitiu que na consequência, na sequência das datas, né, na sequência da história, acontecesse uma série de benefícios que vocês vão ver mais à frente. Passando aqui, entramos agora numa parte bem gostosinha da aula. Por quê? Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Estamos falando de fase do capitalismo. E o capitalismo ele tem como objetivo final a busca pelo lucro, né? Mas tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte: o capitalismo ele busca o lucro o tempo todo, ele não se conforma. Vou dar um exemplo para vocês clássico. Vamos supor que a gente abra um restaurante com 10 cadeiras, né? Em cada cadeira tem 10 cadeiras não, com 10 mesas, em cada mesa tem 4 cadeiras, tá? Então a gente pode ter aí uma lotação máxima de 40 pessoas. E aí, a gente sabe que com 40 pessoas, o nosso lucro mensal entra no nosso bolso no final do mês o valor de, sei lá, 100 mil reais. Cara, de verdade, 100 mil pra mim tá top. Eu tô satisfeito. Se eu ainda tiver um sócio, ele ganha 50, eu ganho 50. Continua top. O problema é que na mentalidade capitalista eu vou buscar sempre mais. Então, se eu tenho 10 mesas com 4 cadeiras para 40 pessoas, eu vou buscar comprar um espaço maior para poder aumentar e dessa maneira conseguir aumentar o meu lucro. Se eu conseguir um espaço igual ao que eu já tenho para conseguir lucrar o dobro, 200 mil reais, vai ser melhor ainda. Se eu conseguir aumentar meu restaurante 3 vezes mais para ganhar 3 vezes mais de lucro, eu vou fazer isso. A questão é que a mentalidade capitalista ela vai buscar sempre mais e mais e mais lucro. E esse é o objetivo. Portugal e Espanha já tinham muitos metais preciosos. Já eram países riquíssimos.
Junta-se a esse grupo de Espanha e Portugal a Inglaterra, que também tinha muito metal acumulado e tinha uma riqueza muito grande. Isso tudo não só angariado pela questão da ganância e pela busca de metais preciosos, mas muito também ligado à questão da força da marinha inglesa. Vale lembrar que a Inglaterra ela está localizada em uma ilha, né? E dessa maneira eu tenho que ter uma marinha forte para poder me proteger de qualquer tipo de invasão externa. Então, além de Portugal e Espanha, outro país que começa a se destacar nesse cenário é a Inglaterra. Aí você fala assim, Igor, mas beleza. E esse destaque da Inglaterra, ele vai causar o quê? Ele vai causar um aumento ainda maior da exploração desses países ditos como colônia, né? Esses recursos naturais vão ser cada vez mais retirados e ao longo da história, o que a gente tem de maneira bem importante também é uma relação muito grande entre Portugal e Inglaterra. Portugal numa situação de desvantagem e a Inglaterra conseguindo acumular cada vez mais capital. Mas aí, meus amores, é óbvio que eles não vão parar por aí. Eles vão querer mais. Vão querer mais. E eu coloquei lá, acumulação versus primeira revolução industrial. Tal acumulação, característica marcante dessa fase, justamente pelas trocas comerciais de produtos com valores muito diferentes, proporcionou o começo de uma nova fase do capitalismo. Claro, trocar é muito bom. Trocar produtos com diferenças absurdas de valores é ainda melhor, obviamente, se o meu produto for muito mais barato e eu estou pegando um produto muito mais caro. Só que só isso não era suficiente. Eu precisava ter um outro plano, eu precisava pensar numa outra possibilidade. E aí, qual foi a sacação? Opa, só o comércio, a velocidade de acúmulo é muito baixa. Eu preciso dar um salto, eu preciso produzir mais, eu preciso aumentar a minha produtividade. E aí eu tenho noção total de que a força humana ela tem um limite. A força humana ela tem um limite que permite um tipo e uma quantidade de produção. E, obviamente, a partir daquele limite ali, eu preciso de mais profissionais para poder conseguir aumentar a produção. Uma outra possibilidade, que ainda não existia, que vai passar a existir, é o surgimento da máquina. E aí a máquina passa a auxiliar o humano no primeiro momento, e no segundo momento ela passa a substituir o ser humano. E aí, obviamente, eu vou aumentar a produção, aumentando consequentemente a produtividade, e aí eu tenho uma condição e um cenário sensacional para o surgimento da primeira revolução industrial. E eu coloquei para vocês. A principal condição para o processo de revolução industrial foi esse excedente monetário presente nos Estados europeus, dando início à fase do capitalismo industrial. Então, aquele capitalismo comercial baseado na troca, ele foi importante para gerar o acúmulo de capital que vai dar origem ao capitalismo industrial. E aí, eu digo para vocês que o surgimento da indústria é um marco importantíssimo para a história da humanidade, tá? Mas é muito importante. Eu vou dar um leve spoiler para vocês. É muito importante por quê? Primeiro, aumenta a produtividade e aumenta os ganhos. Consequentemente, aumenta o capital acumulado e aumenta a desigualdade social. Por outro lado, se eu produzo mais, eu necessariamente preciso retirar mais recursos naturais. Então, os impactos vão ser muito maiores na questão ambiental. Visto isso, visto esses primeiros contatos que nós estamos tendo, eu vou voltar aqui. Tudo bem, meus amores? Até aqui tudo tranquilo para vocês? Está tudo fácil, tudo de boa? Responda pro tio, por favor. Tudo bem. Tudo tranquilo? Tem certeza? Tudo bem, tudo certo. Opa, show de bola. Vamos lá. Seguindo. Aí, Igor, beleza. Aí entramos na fase do capitalismo industrial. Coloquei aqui a bandeirinha do Reino Unido, né? E passando, nós entramos num período de grandes mudanças. Primeiro, no sistema de produção no sistema de produção de mercadorias, não do mercadorias, o sistema ficou mais rápido e a produtividade aumentou, necessitando do aumento do mercado consumidor. As máquinas ganharam espaço dentro dos galpões. Na organização das cidades e do campo, o campo passou a fornecer ainda mais matéria-prima e a cidade passou a receber um fluxo maior de pessoas e os meios de transporte se difundiram. As condições de trabalho, a principal característica foi a ratificação do trabalho assalariado. O homem passou a dividir suas tarefas e também a ser auxiliado pela utilização da máquina. E aí que fique claro
desses 3 pontos aí, fazendo um comentário breve sobre cada um deles, nesse primeiro momento, a produtividade realmente aumentou. E logo, se a produtividade aumenta, eu preciso de mercado consumidor. Só que fique claro que esse mercado consumidor precisa ter poder de compra. E esse poder de compra, muitas vezes, ele vinha do próprio trabalhador da fábrica. Então, a fábrica precisava de trabalhador. O trabalhador passava a ganhar salário. Quando ele ganha salário, ele vira consumidor. Logo, quanto mais a fábrica dele produz, mais consumidor ele precisa ter. Consequentemente, mais a fábrica cresce, mais trabalhador ela vai contratar. Se ela contrata mais trabalhadores, tem mais mercado consumidor. Essa roda vai girando no ritmo frenético, muito frenético. Mais trabalhadores, mais salário, mais consumo, mais lucro. Mais investimento, mais trabalhadores, mais salário, mais lucro. E essa roda, ela não para até os dias de hoje. Já no ponto número 2, eu falo, por exemplo, de uma organização da cidade do campo. Enquanto o campo vai fornecer matéria-prima, através da agricultura, da pecuária e do extrativismo, a cidade passa a receber um fluxo maior de pessoas. E, obviamente, para esse fluxo acontecer, eu tenho a evolução dos meios de transporte. E, por último, as condições de trabalho. Eu tenho a chegada do trabalho assalariado, mas nesse primeiro momento as condições de trabalho eram precaríssimas, tá? Crianças, homens, mulheres trabalhando à exaustão, com jornadas de trabalho muito longas, condições precárias, pouca segurança, sem direito trabalhista, tá? Nesse primeiro momento, a situação trabalhista era muito complexa e muito complicada. Em sala de aula, eu canto uma musiquinha para os alunos e, obviamente, quando a turma, assim, é uma turma muito calada, eu fico com muita vergonha como é a turma de vocês. Mas como vocês não estão me vendo, eu vou cantar aqui para vocês rapidamente a música, tá? Por favor. Só vou fazer isso porque meu rosto não tá aparecendo, tá? Mas olha só. Olha a musiquinha que eu vou cantar. Ela vai ficar gravada. Você não precisa se preocupar com isso. Você pode voltar no vídeo. Mas tem o seguinte. A música é assim, ó. Deixa eu lembrar agora aqui. Ih, esqueci. Cara, que loucura. Peraí. Caraca. Lembro só do refrão. Peraí. Eu vou lembrar daqui a pouco. Ah, lembrei. Olha só. Olha a música, ó. Tem gente imigrando, êxodo rolando, mão de obra tá sobrando, isso é muito bom. Bom para Inglaterra, cercamento, deslocar a população. Olha só. Tem gente migrando. Quem tá migrando? O homem tá saindo do campo e indo para a cidade, em busca de melhores condições, em busca de trabalho, em busca de viver melhor. Tem gente migrando, êxodo rolando, mão de obra tá sobrando, isso é muito bom. Bom para quem? Bom para a Inglaterra. O cercamento dos campos fez com que a população se deslocasse do meio rural para o meio urbano. E aí, qual é o ponto positivo disso? Se a população agora mora no meio urbano, ela está mais próxima do aparato, do aparelho industrial. Então, além de ser mão de obra, ela também pode ser mercado consumidor. Bom para a Inglaterra, cercamento, deslocar a população. Aí vem matéria-prima de sobra, e as minas são de ferro e carvão. Matéria-prima de sobra e as minas são de ferro e carvão. E carvão. Pô, beleza. Eu tenho mina de ferro e carvão. Ferro, matéria-prima importante para a indústria. Carvão, recurso natural energético. Sensacional. Se eu tenho esses 2 pontos dentro do meu território, maravilha. É como se eu tivesse uma padaria e do lado uma plantação de trigo. Ou é como se eu tivesse um açougue e do lado uma criação de bois. Porra, eu tenho dentro do meu território exatamente aquilo que eu preciso. Nossa, não tem nada melhor do que isso. Então, dessa forma, o que a gente tem aí é um cenário fabuloso, formidável para o desenvolvimento do capitalismo, principalmente do capitalismo industrial. E aí, no caso, vai. Agora eu esqueci de novo, tá vendo? Caraca. Tem gente imigrando, êxodo rolando, mão de obra tá sobrando, isso é muito bom. Bom para a Inglaterra, cercamento, deslocar a população. Matéria-prima de sobra e as minas são de ferro e carvão. Indústria tá dominando e ajudando a fazer alienação. Não, eu não vou lembrar da música inteira. No final eu boto para vocês ela escrita, mas ela vai nesse sentido aí, tá? A acumulação continua. Nesse período, ocorreu uma mudança significativa no sistema econômico. O comércio deixou de ser a existência. O lucro era consequência da exploração do trabalhador assalariado,
e da produção de mercadorias. Essa fase teve como as principais características. Primeiro, a atividade industrial como principal fonte de negócio e lucros. Destaque para a indústria têxtil nesse primeiro momento. E no segundo ponto, concentração de renda nas mãos da burguesia industrial, os grandes donos de indústrias e o dono de meios de produção. Só eles tinham condição de ter um aparato industrial, eles tinham condição de investir em indústrias. Obviamente, se eu invisto em indústria, a indústria é minha e eu exploro o trabalhador, o meu ganho é muito maior do que o ganho do trabalhador. O ganho do patrão é muito maior do que o ganho do trabalhador. E dessa forma, a concentração de renda e a acumulação desse capital vai ser muito maior na mão do patrão. No finalzinho eu coloco para você uso do carvão como fonte de energia e ferro como principal matéria-prima. Vou aqui tirar a minha vergonha e aparecer mais uma vez para vocês. Quero saber, tá tudo bem, tudo tranquilo? Quero saber se tem pergunta. Tem que perguntar, galera. Tá sabendo tudo? Isso aí é difícil, hein? Fala comigo, vai. Ô, Igor, Oi. eu fiquei um pouco confusa com essa questão do lucro. Ih, fiz besteira aqui, peraí. Que louco, olha isso. Caraca, meu irmão, peraí. Que isso? O que eu fiz? Peraí. Caraca. Peraí, fala, Tainá, vou deixar assim, fala pra mim. Eu tô um pouco confusa em relação ao lucro sobre a exploração do trabalhador. Vamos lá, eu vou entrar nessa parte, deixa eu ver, vou entrar nessa parte daqui a pouco. Ah, tá bom então. Mas olha só, para um pouquinho antes, vamos voltar aqui, Tainá, olha só. Entenda que essa exploração do trabalhador é uma exploração dos dias de hoje, não é nada muito antigo, não. Eu vou te dar um exemplo, tá? Olha só. Vamos supor que eu tenha conseguido para você um trabalho no shopping durante o Natal, tá? E aí você vai trabalhar na loja que você mais gosta, sei lá, vai trabalhar na Old Boy. Não sei se você gosta da Old Boy, da Cantão, sei lá. Da Farm, pronto. Toda menina gosta da Farm. Aí, o que vai acontecer? Você tá lá, toda feliz, serelepe, pimpona, né? Tranquila. E aí, obviamente, no Natal, eles têm uma meta. E aí a meta que a loja tem é uma meta de 140 mil reais durante o mês de dezembro. Aí a Tainá vai lá, toda feliz, serelepe, pimpona, e mete 150 mil de venda. Tainá, abra o seu áudio e me responda. O seu salário vai ser de 150 mil? Não. Não. Obviamente que o seu salário vai ser um percentual em cima da sua venda. Geralmente o percentual é de 3,3, 3,5. É um bom salário, né? Dá um bom negocinho. 10% de 150 é 15 mil. 3% deve ser o quê? Uns 5, 6 mil? Não sou bom na matemática não, mas deve ser algo próximo disso. Dessa forma, é óbvio que existe aí uma diferença muito grande entre aquilo que você gerou de riqueza para o patrão e aquilo que você está recebendo como salário. Essa diferença ela é considerável e ela é muito grande, tá? Essa exploração do trabalhador é uma exploração que permite um acúmulo gigante de capital na mão do patrão. O que vai acontecer é uma concentração de renda vultuosa na mão desse homem que é dono das máquinas. Que isso fique bem claro, tá? Entenda que toda relação de trabalho aí capitalista ela vai ter no seu objetivo final o lucro. E é óbvio que quando eu tenho como objetivo final o lucro, irmão, eu vou explorar o trabalhador ao máximo que eu puder. Ele vai trabalhar o máximo que ele puder para mim, porque eu tenho que ganhar o máximo que eu puder para poder investir o máximo que eu puder para poder produzir cada vez mais. Essa é a lógica do capitalismo. É uma lógica desenfreada. É a mesma coisa, por exemplo, vocês vão trabalhar em hospitais daqui a pouco, né? E aí, obviamente, quando vocês forem trabalhar nesses hospitais, o que vai acontecer? O hospital ele vai receber uma certa soma de capital. Quando ele receber essa soma de capital, ele não vai repassar, vai dividir todo o lucro corretamente e certinho entre todos os médicos. Isso não vai acontecer. Né? Você vai ter o teu salário por aquilo que você fez. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o capitalismo ele tem essa característica de exploração. Mas aí, um pouquinho mais na frente, a gente vai ver umas outras questões importantes. Ficou claro para você, Tainá? Era essa dúvida que você tinha? Aham, foi. Obrigada. Beleza. Nada. Vamos lá. Continuação. Olha agora, hein? Igor, Oi. duas coisas, é porque eu perdi o início da aula. Não, Isso peraí, aí que tá me dando nervoso isso aqui. Peraí, que tá me dando nervoso.
Eu acho que é porque eu tô fazendo compartilhamento de tela. Aí tá fazendo isso aqui. Só que eu queria voltar a aparecer. Peraí. Ah, vai. Pronto. Foi. A época é mais ou menos qual mesmo? De qual momento? Ah, o som tá Do batendo início bem aqui. do capitalismo industrial. Do capitalismo industrial? É isso que ela perguntou? Eu não consegui ouvir. Isso, Século XVIII. século XVIII. E outra coisa, em relação aos trabalhadores, tipo, Ah. lá no slide de cima estava e se aumenta a indústria, tem que aumentar o mercado consumidor. Isso. E aí os próprios trabalhadores acabam tipo, comprando os próprios produtos que eles produzem. Mas, tecnicamente, tipo, as condições seriam totalmente diferentes, né? Tipo, eles não teriam condição de comprar o produto. Não, não tem. Mas olha só, depende do produto. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Vamos supor que eu tenho uma indústria alimentícia. Na indústria alimentícia, a gente pode ter o trabalhador dessa indústria comprando o produto. Comida, um produto industrializado, tranquilo. Agora, por exemplo, uma indústria de automóveis, ela é mais complicada, ela é mais complexa. Nesse primeiro momento, as indústrias eram muito simples. E, além disso, o que era produzido também era um produto simples. A primeira indústria que ganha destaque é a indústria têxtil. Então, está falando de tecido, está falando de roupa. Então, nesse cenário, a gente vai acreditar o quê? A gente acredita que essas pessoas tenham condição de comprar, até porque é interessante para o próprio trabalhador e para o patrão. Ele vende, ele te paga um salário que já é um salário muito abaixo do que você deveria ganhar, e ao mesmo tempo você compra o produto com o salário que ele te paga. Ele não está ganhando 2, ele está ganhando 10 vezes. Consegue entender isso? Entendi. É porque, tipo. Olha só, quando você perguntar, não desliga o áudio não pra gente poder trocar uma bola aqui. Vai, continua. Beleza. É porque eu tinha pensado nessa ideia mesmo das coisas maiores. Tipo, que eu já tinha ouvido isso, que o trabalhador não tinha essa relação direta com o produto que ele fabricava. Sim, na verdade, vai depender muito de muita coisa. Mas nesse primeiro momento, a gente está falando de cidades muito pequenas, a gente está falando de manchas urbanas muito pequenas. O trabalhador muitas vezes morava do outro lado da rua com relação à indústria. Então a indústria era de um lado, do outro lado morava o trabalhador. Ele acabava vivendo naquele pequeno nicho ali. As cidades eram pequenas. Igor, pequena como? A gente está falando aqui, sei lá, se Manchester, quando começou o processo de revolução industrial, tinha 1 milhão de pessoas, era uma cidade enorme. Hoje, por exemplo, São Gonçalo tem 1 milhão de pessoas. Então, assim, o que a gente tem que ter noção é que a gente está vivendo, a gente está falando sobre um outro momento, um outro cenário completamente diferente. Que isso fique claro. Agora, qual é o ponto importante que a gente não pode deixar de ver aqui? Que essa exploração, ela está em todos os momentos. Então, olha que parada louca, olha que parada louca. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Eu trabalhei na Headley. Eu trabalhei na Headley em 2000 no Natal de 2009. Natal de 2009, presta atenção. Ganhei de salário na Headley uns 4 mil, 5 mil reais. Lá vende bem, a loja vende muita coisa. E na época, esse valor era muito dinheiro para mim. Eu não ganhava, sei lá, eu ganhava 400, 500 reais por mês como monitor. No final do ano, você ganhar um checão de quase 5 mil reais é muita coisa. E eu sempre trabalhava no Natal pensando nas férias do ano seguinte. Se eu ia viajar, se eu ia curtir o carnaval em algum lugar e tal. Aí, quando o meu salário saiu, eles me deram metade no dinheiro e metade eles me deram um cheque. Só que para você que trabalha na Headley, você tem que comprar uma roupa, e aí na época era uma gola V, que era moda, era uma gola V preta, e era uma calça saruel, jeans. A calça saruel era tipo 320 na loja, a gente comprou por 80. O tênis que tinha que usar era tipo 190, a gente pagou tipo 80. E a camisa era 90, a gente pagou tipo 35. Pô, o cara deu desconto pra gente na roupa. Beleza, bacana, legal. Quando acabou o trabalho, que a gente recebeu o dinheiro, eles falaram que a gente tinha mais ou menos 30% de desconto para comprar roupa. O que a gente fez? Algumas pessoas foram lá e compraram roupas da Headley com 30% de desconto. Cara, olha que louco. Tu foi explorado pela Headley. Tu trabalhou que nem um louco. Tu ganhou um salário. Você era para ter ganho muito mais. Mas você ganhou 3% do que você vendeu. E eu fui lá e peguei parte desse valor, que é muito menor do que eu deveria ganhar, e comprei roupas mesmo com desconto da própria loja, gerando lucro para a própria loja.
Então isso é muito louco. Dessa forma, quando o cara trabalha numa indústria, por que eu tô contando essa história? Quando o cara trabalha numa indústria, se ele ganhar um salário de R$ 1.000 e ele juntar, sei lá, R$ 100 por uma cacetada de tempo, ele vai lá e compra um carro. O carro da indústria que ele trabalha. Pô, mas peraí. Ele vai dar um lucro para o próprio trava a língua, hein? Para o próprio patrão poder comprar, poder pagar o seu próprio salário. Então a lógica capitalista ela é muito louca, ela é muito bizarra. E dessa forma a gente entende algumas coisas importantes, como por exemplo a exploração do trabalhador. Isso fica bem claro pra gente. E aí, Milena, entenda, essa aula ela é muito maneira presencial, porque a gente fala de muita coisa. E vai escrevendo no quadro, vai escrevendo. Eu ainda não entrei na parte mais legal. A parte mais legal a gente nem trabalhou ainda. Então daqui a uns 2 ou 3 slides tem uma parte muito mais, talvez da sociologia, talvez da filosofia, para a gente poder trabalhar a nossa mente. Mas é muito louco o que a gente está falando. Tá? Então, Milena, eu preciso que você me diga se ficou claro isso. Preciso me colocar à disposição dos outros alunos para saber se eles entenderam essa parte. Mas a exploração do trabalhador ela é muito grande. E, obviamente, que essa exploração ela vai gerar um aumento e um acúmulo ainda maior de capital. Repara que eu tenho pessoas enriquecendo cada vez mais e se destacando e se destoando, né? E outras sendo exploradas e ficando mais pobres e caminhando para o outro lado. E aí o que eu tenho? Eu tenho essa desigualdade social, que ela tem origem desde quando o mundo é mundo. Desde quando o mundo é mundo, tem alguém que é mais rico e alguém que é mais pobre. Só que a partir da Revolução Industrial, meu irmão, a diferença fica colossal. Eu não sei nem qual é o adjetivo acima de colossal, mas vamos lá, anos-luz. Eu não sei nem o que pode falar mais. Mas a partir da Revolução Industrial, o que a gente tem na sociedade é um descolamento gigantesco entre quem é rico e quem é pobre. É absurdo, porque o cara tem um meio de produção, ele tem a indústria, e essa indústria tem produtividade. E quanto mais produtividade, mais ele vende, mais ele produz, mais ele vende, mais ele enriquece. E do outro lado, o trabalhador cada vez mais explorado. Beleza? Tá claro isso, meninas? Tem algum menino aqui? Não, só meninas. A Júlia tá assistindo a aula hoje, olha que bacana. Oi, Júlia, bom dia. E aí, vamos lá? Bom dia. Bom dia. Mais Eu alguma sempre pergunta? assisto, só que normalmente assisto no YouTube. Ah, entendi. Mas aí você não interage, não tem pergunta, você não pode falar comigo. Pois é. Vou Ah, assistir olha aí. aqui agora. Ah, muito bom. E aí, galera? Fala pra mim, Milena, deu pra entender o que eu falei? Aham, deu sim. Já trabalhou, Milena, alguma vez? Não, Nunca trabalhou em lugar nenhum? nunca. Nem assim, nem freelazinho? Não. Vou te dar um exemplo, não desliga não, te dar um exemplo, presta atenção. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um evento, tá? Esse evento era no Cristo Redentor. Eu ia ficar com aqueles pirocos pendurados nas costas, com aquela plaquinha de posso ajudar. Sabe qual é? Uhum. A empresa pagou R$ 100 a diária. Eram 4 horas de trabalho. Resumindo, R$ 25 a meia hora de trabalho. Concorda comigo? Uhum. Só que, na verdade, era eu e mais 4 pessoas. Era eu, um menino e mais 2 meninas. Eram 2 casais. Beleza? Beleza. Se a gente somar aqui, a empresa gastou R$ 400 com a gente. Concorda comigo? Uhum. Foram 4 dias. 1.600, certo? Certo. Sabe quanto que a empresa que recrutou a gente recebeu para poder recrutar a gente? Chuta. Ih, não faço ideia. R$ 5.000. A empresa, ela só recrutou. Ela só recrutou. Ela só chamou. Ela falou, vocês querem fazer? Aí eu falei, quero. Ah, então vem. Quanto custa? R$ 400, 4 dias. Toma. Eu fui. Só que a empresa ganhou 5 pau. E ela pagou 1.600. Essa diferença entre o que ela pagou e o que ela recebeu, cara, foi pro bolso da empresa, obviamente. Foi pro bolso da agência. Então, assim, é até um bom trabalho para todo mundo que está começando a querer ganhar um dinheirinho, você colocar o seu nome, o seu currículo, a sua informação lá, sei lá, em empresas de agenciamento para fazer evento. O meu irmão, por exemplo, trabalhou nos 2 últimos Rock in Rios, 17 e 19, assistiu todos os shows de todos os dias e ainda ganhou dinheiro para isso. Tá? Então, assim, que fique claro, Milena, é importante, às vezes, até para a gente poder dar valor à experiência do trabalho. Não é nem dar valor ao dinheiro, não. É dar valor à experiência do trabalho, que ela é muito importante. E aí, eu vou te perguntar, nessa diferença do que o trabalhador recebeu, no caso, eu e os meus amigos, pro que o cara, dono da agência, ganhou, tem nome para isso?
Você faz ideia de se isso tem um nome ou não? Ih, ela desligou na hora que eu perguntei. Caraca. É porque eu tive uma crise aqui, não sei. Crise de quê? O café desceu errado. Achei que fosse crise de riso. E aí falar, caraca, tá rindo da minha situação? Que vacilo, mano. Tá vendo, Júlia? Você não tem isso na aula no YouTube. Na aula do YouTube você perde esses pontos, tá vendo? Pontos importantes. Pois Isso que é. dá. Pois é. A pessoa vai tomar um café enquanto assiste a minha aula, o café desce diferente, queima tudo e a pessoa não consegue falar direito. Que beleza. Vamos lá. Seguindo. Tainá, mais alguma dúvida ou ficou claro pra você? Ficou claro. Ah, maravilha. Tá gostando, Tainá? Hã? Tô adorando, tô nem acreditando. Ah, então era pegadinha, tá? Na verdade, a nossa aula hoje é sobre... Vamos falar sobre... domínios morfoclimáticos. Podemos começar? Não tem a menor graça. Que isso, já, mas é coisa fácil, ó. A gente vai falar hoje de vegetação. A gente vai falar... Ah, pode ser, Tainá? Nem Nem me brinca aí, responde, pelo amor de Deus. nem fala comigo, cara, que vacilo. Vamos lá. Seguinte, voltando aqui. Ah, Igor, beleza. Então até aqui você foi explicando pra gente direitinho tudo aquilo que você precisava. Salários baixos, poucos direitos trabalhistas, exploração da mão de obra infantil. Grande parte dos operários vivia em péssimas condições sociais. Coloquei asterisco aí, tem motivo para isso, tá? Êxodo rural, crescimento desordenado das cidades industriais europeias, com piora na qualidade de vida e surgimento de problemas sociais. As cidades crescem de maneira desordenada. O êxodo rural desloca a população do campo para as cidades. Quando o cara chega na cidade, ele não tem aquele colo de mãe, aquele abraço fraterno gostoso, maravilhoso, aquele beijo matinal. O que ele tem é a cidade bagunçada, mal planejada, mal estruturada. O que ele tem é a falta de moradia. Tem uma cena, cara, que ela é emblemática para vocês. Dois Filhos de Francisco, para quem já assistiu esse filme. Dois Filhos de Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano, do Zezé de Camargo e do Luciano, né, que não são uma pessoa só, eles saem do interior, a família toda, e eles chegam em Goiânia. Quando eles chegam em Goiânia, eles invadem uma casa abandonada, que nem luz a casa tem, num dia de chuva, caindo um pé d'água louco. E aí, quando eles chegam nessa casa, a casa não tem luz, e aí vem a cena mais triste do filme, tirando, obviamente, a morte de um dos irmãos, né? Mas a parte que a menina fala assim, pai, tô com fome. E ele fala, dorme que passa. Eles chegam numa casa abandonada, uma casa largada, sem estrutura, praticamente uma invasão. E nesse cenário todo, nem o que comer eles têm. Então a qualidade de vida nesse primeiro momento era muito ruim. Os problemas sociais surgem aí, os problemas urbanos surgem nesse momento. Tá? E obviamente que esse capitalismo industrial ele tem impulso em países como França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Japão. E o último tópico, que no final do século XIX começou a surgir as empresas multinacionais. Por quê? Óbvio, o capitalista nunca está satisfeito com o lucro que tem. Se ele está ganhando dinheiro no seu país de origem, ele quer ganhar mais. Então, se ele quer ganhar mais, ele não fica satisfeito em ganhar dinheiro apenas no seu país. Ele começa a procurar outras áreas para poder ganhar dinheiro e outras regiões. Então, ele para de produzir dentro do seu país e, quer dizer, ele continua produzindo dentro do seu país, mas ele passa a procurar outros mercados. Ele passa a procurar outras regiões para poder vender. E, obviamente, que nesse cenário surgem empresas multinacionais, principalmente com esse acúmulo gigantesco de capital oriundo da indústria, tá? E dessa maneira esse capital foi acumulado, foi investido. Eu coloquei para vocês no final o seguinte, capitalismo industrial com capitalismo financeiro. A gente vai chegar aí, ainda não é essa hora, eu não vou antecipar isso para vocês não. Vamos lá. De que modo se lucrava com a produção em série de tecidos, máquinas e ferramentas? No caso, e armas aí, né? A resposta é mais-valia. Amores, parei nesse momento aqui e preciso olhar para as senhoritas. Meus amores, Inara, Júlia, Milena, Sara e Tainá. Alguém sabe me explicar o que é mais-valia? É aquilo que você estava falando da empresa ganhar certo lucro grande e pagar só, tipo, muito pouco para o funcionário? Eu não sei se é isso. Quase isso. É quase isso. Ô, Inara, presta atenção. Não feche aí, não. Olha só. Se você produz R$1.000 de sapato por dia, em 20 dias você produz 20 mil. Concorda comigo? Sim.
Se esse cara, que é o teu patrão, vende todos os sapatos que você fez, ele coloca no bolso 20 mil reais, não coloca? Uhum. Se ele te pagar 2 mil reais de salário, tem uma diferença entre 20 mil e 2 mil, não tem? Muita. Essa diferença de quanto? De 18 mil. 18 mil. Essa diferença de 18 mil reais se chama mais-valia. Ah, tá. A mais-valia, ela é a diferença entre o que você produz e entre o que você recebe. A mais-valia, ela foi criada, essa expressão mais-valia, ela foi criada por Marx. É esse carinha na foto aqui, ó. O que ele percebeu? Ele percebeu que existe uma exploração e existe uma diferença entre o valor que o trabalhador recebe e o valor que o trabalhador produz. Essa diferença se chama mais-valia. E aqui eu tenho para vocês uma chargezinha. O que o cara fala aqui? O cara fala assim, ó. O que você disse a este homem? Aí tá lá o cara trabalhando na linha de montagem. Aí o cara fala assim, para que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? 30 reais por dia de trabalho. Onde consegue o dinheiro para poder pagar o salário dele? Vendo a mercadoria, ué. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a 150 reais. Então, na verdade, é ele quem lhe paga 120 reais por dia para que você o diga para trabalhar mais depressa. Aí ele fala, shh, fala baixo. Ele pode escutar. Essa é a lógica da mais-valia. Essa charge, ela explica exatamente para você o que é a mais-valia. Fica claro que esse slide vai ficar para você no final da nossa aula. Não precisa copiar nada não, tá? A mais-valia, ela é exatamente isso. Ela é essa diferença importante entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe de salário. E aí, repara, a gente vai começar a trabalhar daqui a pouco com o termo alienação. Esse trabalhador é um trabalhador, muitas vezes, alienado. Por quê? Porque além de não conseguir entender essa condição de estar sendo explorado, esse trabalhador, ele, ao mesmo tempo, ele não sabe nem aquilo que ele está produzindo. Nessa imagem de última, aí onde está o cara com o bonezinho, a última imagem, de onde está escrito X, fala abaixo, ele pode escutar, esse trabalhador está com uma caixinha na mão ali. De repente, essa caixinha, ela é uma parte de um produto muito maior, e ele não faz a menor ideia do que seja. Mas como ele é um trabalhador monovalente, o que isso quer dizer? Ele só faz uma função. Como ele é um trabalhador pouco qualificado, né? Ele não tem qualificação nenhuma, não tem estudo nenhum. Como ele faz o trabalho repetitivo, ele não consegue entender qual é a parcela de contribuição dele dentro do processo. Isso provoca uma alienação. Alienação não só econômica, como também uma alienação social, porque ele não faz ideia daquilo que ele está produzindo. Seguindo. Questões. Como os rápidos avanços... Opa, peraí que eu tô ouvindo vocês, só um minuto. Deixa eu sair aqui, peraí. Fala. Essa questão dele não saber o que está produzindo, isso também é mais pra frente, né? Não, nesse momento já tem isso. Porque, tipo assim, aquele negócio que eu tinha perguntado foi exatamente sobre isso, da pessoa, tipo, produzir uma só coisa, e aí a coisa que ela faz é uma pequena parte de uma coisa muito maior, e ela sequer sabe o que é. Só que, como você tinha dito, tipo assim, a empresa têxtil no início, essas empresas mais de base, isso Sim. não seria muito nesse momento. Então, isso olha tem só. Um nome também, não tem? Esse tipo de produção. Então, acho que você está fazendo confusão entre duas coisas. Vamos lá. No primeiro momento, existia um trabalho manual, né, nas pequenas indústrias têxteis. E aí, no caso, o cara, por exemplo, ele trabalhava junto com a máquina. Né? Então, por exemplo, ele tinha uma máquina de tear e ele conseguia trabalhar com a máquina de tear para poder produzir o tecido. Nesse caso, esse é o começo do uso da máquina e de pequenas ferramentas no processo produtivo. Então, eu estou falando da famosa e conhecida manufatura. Eu abro mão do artesanato, eu passo para a maquinofatura e depois eu passo para a manufatura. A maquinofatura você vai ter um pouquinho dos dois, é uma fase de transição. Lá atrás, esse trabalhador, ele tinha noção exatamente do que estava sendo feito. Nesse momento que eu estou falando, nós estamos indo para o final do capitalismo industrial. Aqui, o capitalismo já está se desenvolvendo. As máquinas já estão ocupando, muitas vezes, o local do trabalhador. E aí, ao mesmo tempo, essa primeira máquina e essa primeira grande estrutura de indústria é aquela indústria que aparece com as esteiras.
do trabalhador que só faz uma coisa, do trabalhador monovalente, do trabalhador pouco qualificado. Então, são dois momentos diferentes. Na sua pergunta, o nosso foco era no trabalhador pouco qualificado com o controle e ele tinha mais conhecimento a respeito do que ele estava produzindo. Para esse segundo momento, era um trabalhador que ele sozinho trabalhava dentro de um galpão com mais 2, 3, 4, 5, 16 mil funcionários. São cenários diferentes. Ah, tá. Eu tava perdida no tempo mesmo, mas tudo bem. Exato. E repara que a gente está seguindo uma ordem cronológica dos fatos. Esse momento que você perguntou para mim, a gente estava trabalhando numa indústria muito simples. Uma indústria primária. Agora a gente está começando a evoluir um pouquinho com essa estrutura industrial. Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Pode ter aparecido? Igor, eu acho que eu me perdi. Vamos lá, onde? Tudo que você está falando sobre mais-valia, sobre esse período industrial, ainda é o capitalismo comercial, não, né? Não, olha só, vou botar aqui para vocês, ó. Em que parte que mudou? Vou te mostrar isso agora. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ela muda logo depois da acumulação primitiva de capital. Aquela parte tá. que eu parei e eu falei para vocês assim, galera, vamos pensar o seguinte, o capitalista ele quer sempre mais. O capitalismo ele precisa de mais. Ele quer aumentar a produtividade. Então, olha só, aqui, ó, nessa fase, ó, período de grandes mudanças. É desse momento aqui que eu passo para o capitalismo industrial. Lá falei assim, botei a bandeirinha para vocês aqui, Reino Unido, trabalhei com vocês e tal. Beleza. Foi? Aham. Show de bola. Vamos lá. Aí eu entro numa parte importante. Olha só. Como os rápidos avanços nos transportes, com o surgimento dos trens e barcos a vapor, aumentavam os ganhos dos capitalistas? A resposta está embaixo. Aumentaram potencializando as trocas comerciais e aproximando o comerciante e consumidor, facilitando as trocas comerciais e, consequentemente, aumentando o lucro do burguês. E aí, que ponto importante é esse? Nessa fase do capitalismo industrial, os donos das indústrias, eles percebem que eles precisam começar a investir em transporte, para que eu tenha o deslocamento de matéria-prima, dos produtos produzidos, da mão de obra e assim por diante. Eu quero que vocês entendam que ao longo do processo capitalista, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, eu necessito ter um sistema de transporte cada vez mais fluido, permitindo um contato muito maior entre mercado e consumidor e entre mercado consumidor e o capitalista, e a área de produção. Ao longo do processo capitalista, ao longo das fases do capitalismo, o que acontece é uma evolução gigantesca, tanto dos meios de transporte quanto dos meios de comunicação. E aí, vai aqui um relato que vai denunciar a minha idade, né? Quando foi em 2000 e quanto, cara? Posso colocar aqui 2006 eu terminei o colégio. Em 2005 eu fiz a minha primeira compra pela internet. Em 2005, minha primeira compra pela internet. Eu comprei pela internet uma capa de celular do Mercado Livre. A capa de celular custava 99 centavos de dólar. E os caras me enviaram da China. Quando chegou na minha casa, era um envelope pardo, aqueles laranjas, era um envelopinho pardo, com um selo chinês, com várias coisas escritas em chinês. Quanto tempo demorou para chegar essa mercadoria? Demorou 45 dias. Nessa época, que a gente está falando no slide, essa época de capitalismo industrial, não existia nem internet. Quanto mais o contato que permitisse que você comprasse um produto específico de um produtor que vive no interior da China, do outro lado do planeta. O capitalismo ele vai andando. E enquanto ele anda, ele vai levando também o desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte. É algo muito importante para a gente isso. A gente entender que existe uma simbiose, usando o termo biológico aí, existe uma relação muito importante entre capitalismo e os meios de comunicação e os meios de transporte. Hoje, vou fechar aqui, você pega, entra na internet, vem aqui em cima e coloca Amazon. Aí você abre. Aí você vem aqui, quando você abre no Amazon, você pega aqui e você vai, sei lá, eu quero comprar
Vou comprar aqui para vocês, sei lá, um aparador de grama. Deixa eu escrever errado. Aparador de grama. Quando você coloca aqui, aparador de grama, pô, aparece gente de todos os lugares vendendo aparador de grama. Você clica, o cara envia na tua casa. Cara, é comodidade. Nessa época de quarentena agora, quantas pessoas estão entregando coisas? Os entregadores estão ganhando cada vez mais grana. Estão se expondo? Óbvio que estão se expondo. Mas eles estão ganhando cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso vender, mas eu não posso sair. Então eu tenho que ter evolução dos meios de transporte e principalmente dos meios de comunicação. Hoje ninguém mais liga. Tem o telefone da pizzaria aí? Tem o telefone da Parmê? Ninguém mais fala isso. O que você fala é, vê no iFood, vê se a Parmê tá no iFood. Às vezes tu quer comer uma pizza da Parmê. Mas você entra no iFood e a Parmê não tá lá. O que você faz? Você não liga pra Parmê. Você pede a pizza que tá no iFood. Você não quer nem sair do aplicativo para poder procurar o telefone da Parmê. Então, os meios de comunicação e os meios de transporte, eles vão andando sempre com o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo se desenvolve, transporte e comunicação também se desenvolve. Eles precisam, um vive do outro. O entregador tem que ter alguém produzindo. E quem produz tem que ter alguém entregando. Que fique bem claro isso. Tá? Hoje, Rappi, iFood, tem mais um, Uber Eats, tem mais um que eu esqueci agora. Mas essa galera aqui, cara, tá ganhando muito dinheiro nessa época. Muito dinheiro. Hoje você faz uma compra por um aplicativo, cara, o site da Amazon me entrega um livro em 3 dias no Rio de Janeiro. 3 dias. Tá? É muito rápido. O produto, eu comprei uma parada uma vez na estante virtual, o livro era do Paraná. Eu precisava do livro rápido. O livro era de 1984, se eu não me engano. O livro chegou em 10 dias. 10 dias é muita coisa já. Agora tá chegando em 3, 4, 5 dias. Então, assim, tá acontecendo um movimento muito rápido. Esse movimento ele é importante. O capitalismo ele tá só investindo esse capital para poder conseguir transportar e movimentar o seu produto cada vez mais rápido. Eu acho que essa parte fica muito fácil na cabeça de vocês, porque é o que vocês estão vivendo. Que fique claro, tá? Eu nasci em um mundo sem internet. Vocês não sabem o que é isso. Se isso que está acontecendo agora, se essa pandemia acontecesse há 20 anos atrás, se eu tivesse com 11 anos, eu estaria em casa agora. Ou então eu estaria assistindo uma espécie de Telecurso 2000 na televisão. A Globo, ao invés de passar TV Globinho, ia passar professores dando aula para cada segmento, para cada turma. Então, assim, é muito louco, cara. O que a gente está vivendo é um momento muito especial. Especial no sentido de coisa diferente, não no sentido de coisa boa. Né? A gente está passando por um momento complicadíssimo. Eu, por exemplo, eu vim para cá, eu tô em São Pedro da Aldeia. Eu vim para cá, sem ser esse final de semana agora que passou, eu vim na quinta-feira, tipo, sei lá no dia 15. Eu tô há 15 dias aqui. Vim para cá, tô eu, minha esposa e meu filho, a gente tá aqui tranquilo, só sai para ir no mercado e volta. Mas, meu irmão, eu tive que vir para cá. E aí, quando eu vim para cá, eu consigo pedir pro mercado trazer aqui em São Pedro da Aldeia. Aí tu fala assim, pô, aí em São Pedro tem entrega? Tem entrega, tem internet, tô falando com vocês aqui, tem internet. Há 15 anos atrás, a gente não tinha um sistema de entregas tão bom quanto aqui em São Pedro da Aldeia. Não tinha. A região dos lagos era um pouco mais atrasada com relação a muitas coisas do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente faz essa comparação, o que a gente pensa? Que com o passar do tempo, o capitalismo ele vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, o que a gente vai tendo é o quê? Um desenvolvimento dos meios de transporte e meios de comunicação. Tanto é que na fase atual da globalização, a gente sempre fala que as chaves para esse processo são o desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Então, que isso fique bem claro para você. Beleza? Falei. Deu para entender? Pegou legal? Fala comigo. Sim. Sim. Beleza. Júlia, tudo bem? Não, Sim. Júlia não... e aí? Mas aí, melhor ao vivo ou pelo YouTube? Ao vivo. Viu? Bem melhor, pô. Isso aí, vamos lá. Capitalismo industrial e o liberalismo. Igor, qual é a relação entre capitalismo industrial e liberalismo? Vamos lá. O capitalista tá lá, enriquecendo, ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso, ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso. Mas tá com muito dinheiro, tá com muita grana, tá lucrando demais, tá com muito dinheiro. E aí, obviamente, ele quer continuar desse jeito. Logo, ele não pode ter, em hipótese alguma, o Estado interferindo na economia.
Ele, obviamente, ele quer o Estado cada vez mais liberal. Ele quer uma política de direita, mais próxima de uma liberdade econômica, uma liberdade social. Ele não quer o Estado fazendo nenhum tipo de intervenção na economia. Deixa o mercado se autorregular. E aí eu coloquei para você no slide. Ao contrário do capitalismo comercial, na fase industrial, lembra que o capitalismo comercial, o Estado português e o Estado espanhol financiavam as grandes navegações. Agora, no capitalismo industrial, eu quero que o Estado tenha o mínimo de intervenção possível na economia. A única função do Estado seria garantir a livre iniciativa, a concorrência e a propriedade privada. Deixa eu regular o mercado, deixa que o mercado se autorregule, libera a concorrência, libera a propriedade privada. Está lá escrito, cada um devia procurar o seu interesse próprio. O liberalismo defende uma mão invisível do Estado. Libera a circulação de mercadoria. Deixa circular, deixa viver, deixa acontecer. Libera. Beleza. Esse liberalismo, ele é importante. E se eu tenho o capitalismo lucrando cada vez mais e o liberalismo, enquanto política econômica, permitindo que você potencialize os ganhos capitalistas, o que você vai ter é um aumento ainda maior, um aumento ainda maior, que fique claro para você, 3 vezes, um aumento ainda maior, 4 vezes, da acumulação de capital e, obviamente, da desigualdade econômica. Só que uma coisa tem que ficar muito clara. O capitalista, ele é insaciável. O capitalista, ele quer sempre mais. O capitalista não está satisfeito com o lucro que ele tem. Então, o que eu vou pensar? Opa, tem 2 possibilidades. Eu quero investir mais, mas eu não tenho grana para isso. Então, eu posso pedir emprestado para poder potencializar meus lucros lá na frente. A médio prazo, 5, 6, 10 anos, eu vou querer ganhar mais dinheiro. Por outro lado, tem outro ponto importante nisso tudo aí. Eu posso pedir dinheiro emprestado ou eu posso começar a emprestar o meu dinheiro. Então, a Tainá quer abrir um hospital. Eu empresto para a Tainá 10 milhões. Tainá, eu tenho 10 milhões aqui. Toma, abre lá um hospital. Não precisa ser nada muito grande, não. Abre um hospital lá. Abriu? Beleza. Tainá, eu vou te emprestar 10. Mas daqui a 5 anos, você vai ter que me pagar 12. Pô, peraí. Se o cara que tem dinheiro começa a emprestar dinheiro, ele vai emprestar com juros. Logo, se ele está emprestando, ele vai cobrar com o quê? Vai cobrar com juros. Logo, ele já tem grana e ele vai ganhar em cima de quem não tem para poder permitir que o outro passe a ter. E assim vai rodando o cenário, esse carrossel capitalista. Esse cenário de você poder financiar outras pessoas ou receber seu capital para poder financiar obras de expansão, aumento da produtividade, ele vai dar origem ao surgimento de bancos, ao surgimento de sistemas financeiros. E aí, Nara, atenção, saímos do capitalismo industrial e passamos para o capitalismo financeiro, onde o acúmulo de capital é tão grande, mas tão grande, que eu passo a emprestar e que, caso eu precise de capital para poder desenvolver a minha atividade, eu posso pedir emprestado. Essa fase de capitalismo financeiro, ela é muito importante, porque nessa fase eu vou potencializar o surgimento de multinacionais. Porque, às vezes, a indústria ela tem grana para se sustentar dentro do próprio país. Só que ela pensa o seguinte, pô, peraí, eu posso crescer o meu mercado, eu posso expandir o meu mercado. Se eu posso crescer o meu mercado e se eu posso expandir o meu mercado, eu tenho aqui uma solução. Eu vou pedir dinheiro emprestado, eu pego tudo aquilo que eu produzo e invisto em outro país. Maravilha, sensacional, ponto positivo e muito bom. O capitalismo financeiro, ele vai viabilizar uma expansão ainda maior do sistema capitalista. Ele vai dar um salto, ele vai ser um momento de explosão do capitalismo, uma vez que ele vai permitir mais acúmulo de capital e vai permitir um desenvolvimento muito maior. Vou dar um exemplinho para vocês. Como vocês sabem, né? Até porque vocês utilizam a plataforma, existem uma série de startups, como, por exemplo, o Ensino Mais O2. Cara,
Muitas empresas pequenas só conseguem se desenvolver com financiamento. Então o cara precisa de alguém para poder dar uma graninha, para esse cara poder investir em você e lá na frente ele conseguir ganhar um pouquinho do que você tem de lucro. Essa parte é uma parte do capitalismo financeiro. Então a grana tem que entrar para lá na frente, no médio prazo, você conseguir lucrar. Falei muita coisa, mais uma vez. Não parei de falar. Você deve estar com... Quem está anotando aí está com o dedo frenético escrevendo na caneta, está escrevendo no caderno. Fala comigo. Inara, Júlia, Milena. A Sara tá calada hoje. Sara tá caladinha, não falou nada. E Tainá, vambora. Oi, eu tô com dúvida Oi. no contexto do tipo, o capitalismo liberal. Tá em que contexto, assim? Vamos lá. Capitalismo financeiro. Não, o outro do slide mesmo, que tu tava botando capitalismo. Você falou de liberalismo no outro slide, não falou? Esse aqui? É. Então, o contexto é o seguinte. O capitalismo industrial está se desenvolvendo. Século XVIII. No século XIX, o capitalismo industrial ganha muita força. Muita força. Chega no início do século XX, o capitalismo industrial está fortíssimo. Só que aí ele começa a ficar tão grande, tão absurdamente grande, que ele passa para uma outra fase, que eu vou começar agora a explicar para vocês, que é a fase do capitalismo financeiro. Mas então, isso é pós-terceira revolução industrial, tipo, nesse não, contexto, mais ou calma, a gente não chegou ainda lá. Eu vou falar com você a respeito disso ainda. Eu vou até dar um spoilerzinho aqui, ó, mas vai ser aqui para baixo, ó. Aqui para baixo ainda. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. Até aqui, beleza? Estamos falando de primeira revolução industrial ainda. A gente vai dar o salto agora, presta atenção. O liberalismo foi na primeira revolução? No finalzinho dela. Nossa, pra mim isso era uma coisa muito mais... Muito depois. Calma. Não se estresse. Olha só. Tá. Agora, o novo modelo. Essa fase capitalista é marcada por um grande crescimento da economia ocorrido no final do século XIX. Um dos traços mais fortes dessa fase é a formação de grandes empresas industriais e comerciais, de certa forma, relacionadas ao capital bancário e financeiro. Então, o liberalismo ele é importante para essa transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. O capitalismo industrial ele precisava muito, mas muito, dessa liberdade, né, desse liberalismo, essa redundância, tá? Precisava disso para poder continuar se desenvolvendo e continuar acumulando esse capital. Essa parte é muito importante, ok? E aí agora, como você trouxe brilhantemente a observação, a gente vai dar o start a uma nova fase da Revolução Industrial, que é a segunda. A partir desse momento do capitalismo financeiro, você tem uma explosão, uma potenciação muito grande na questão de produção. A fonte de energia muda, e se você reparar, no fundo dessa imagem tem uma gotinha de petróleo caindo em um local que representa o nosso mapa mundi, né? Essa gotinha de petróleo, ela marca o surgimento de uma nova revolução industrial. Essa revolução industrial agora, ainda movida pelo carvão, mas agora com o advento, com o surgimento, com a utilização do petróleo. Então que fique bem claro, a máquina movida a carvão, ela tem uma velocidade e uma produtividade. A máquina movida a petróleo, ela tem uma produção, uma produtividade e uma velocidade muito maior. Então, que fique claro, bem claro isso, tá? A passagem da primeira para a segunda revolução industrial, ela é muito marcada pelo advento, pela utilização do petróleo como fonte de energia. E aí, obviamente, eu vou potencializar a minha produção. Eu vou potencializar tudo aquilo que eu tenho de ponto importante para poder entender como aquilo que deve ser produzido de maneira mais rápida para poder aumentar meu lucro. Entenda, desde a minha primeira frase hoje, desde a minha primeira fala, a inicial, às 9 da manhã, com todo mundo com sono ainda, eu falei que o objetivo do capitalista é o lucro. Então, da primeira para a segunda revolução industrial, ele descobre uma nova fonte de energia que vai potencializar a sua produção. Ao mesmo tempo, a política é liberal, a não intervenção do Estado na economia. E, ao mesmo tempo, a acumulação que já existia de capital, ela vai se tornar ainda maior. Por quê? Porque eu vou ter pessoas com muita grana já podendo emprestar, bancos já estruturados podendo ajudar e auxiliar, e empresas de investimento e financiamento também permitindo esse salto econômico
quando você pede algum recurso financeiro a alguma empresa que possa vir a te ajudar. Essa fase do capitalismo financeiro, ela vai ser agora um salto. Por quê? Porque agora eu vou ter a potencialização muito grande, tá? Dessa gama produtora. E aí eu boto aqui, ó, voltando no tempo, durante o final do capitalismo industrial, a produtividade e a capacidade de produção aumentavam graças a máquinas mais potentes e a introdução de novas máquinas. Esse cenário marcava o início da segunda revolução industrial. Quem tinha falado comigo a respeito disso foi Inara, não foi? Inara? Não. Quem foi que falou? Foi Sara, então. Ah, foi eu. Beleza. Conseguiu pegar agora, Sarinha? Tem certeza? Aham, era mais dúvida no contexto mesmo. Eu achava que Beleza. isso era coisa bem depois. Beleza. Tainá, posso agora passar aqui para relevo, não? Não brinca com isso, Igor. Ai, meu Deus. Vamos lá. Durante o final do capitalismo industrial, a produtividade, já falei, marcando o início da segunda revolução industrial. E aí, partimos para o capitalismo financeiro. Países pioneiros, Estados Unidos e Alemanha. Forte presença na primeira metade do século XX de empresas, indústrias, comércio e finanças monopolizadoras. Lembra daquela desigualdade grande que acontecia? Poucas pessoas tinham muito capital. Obviamente, se poucas pessoas têm muito capital, elas iam monopolizando as atividades econômicas. Eu quero que você pense o seguinte: as empresas que cresciam acabavam comprando as menores empresas. Existem casos assustadores no mercado mundial de empresas tops que compram empresas menores de sucesso só para poder acabar com essa concorrência. Tá? É muito comum não, mas já aconteceram muitas vezes de empresas maiores comprarem empresas menores para impedir a concorrência. Então o cara compra para poder fechar mesmo. Tá? Um dos casos que eu acho engraçado de concorrência foi o caso do Snap, né? O Snap surgiu, bombou. O Snap, durante uma época, era uma rede social extremamente bacana e útil, né? Legal, utilizável por muitas pessoas. E aí, de uma hora para outra, quando ele estava com um valor de mercado altíssimo, o nosso querido Zuckerberg, né? O Mark Zuckerberg foi lá e fez uma proposta para ele comprar o Snap. O cara falou: não, vendo não. Ah, não vende não? Então beleza, vou colocar Snap então em todas as minhas redes sociais. Meu irmão, agora tem Stories, né, que é um modelinho de Snap, até no LinkedIn. Tem no WhatsApp, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter. O cara colocou em tudo, meu irmão. E aí a concorrência aí. Agora o Snap perdeu um valor de mercado durante uma época e agora, com a época da quarentena, o Snap voltou a ter um certo sucesso, voltou a ter uma certa graninha. Nada como o TikTok, nem como, por exemplo, o Zoom. Mas eu queria ser o dono do Zoom, sabia? Ou o dono do Zoom ou o dono do TikTok. O dono do TikTok até poderia ser. Eu ia dar 1 milhão para cada um de vocês. 1 milhão na mão de cada uma de vocês para vocês poderem ser felizes. Ou então pagar a faculdade de medicina, né? Eu acho que dá para poder pagar. Tainá, eu ia construir para você uma faculdade de medicina. Só de sacanagem. Ia construir um prédio novo. Boston Tainá Group. Ia fazer uma parada bem desse tipo assim. Bem rico mesmo. Bem bacana. Vamos lá. Integração de capital industrial ao bancário. Oi. Duas coisas. Que é o dinheiro, né? Falei em dar dinheiro, já aparece. Olha aí que beleza. Vai. Claro. Ah. Duas coisas. Tipo assim, no liberalismo, o monopólio não era certo, né? Era proibido. Não, liberado. Coisa maravilhosa. Libera tudo. Ah, tá. Achei que não podia. Não. E outra coisa. As consequências do capitalismo industrial eram mais com o meio ambiente. As consequências do capitalismo financeiro é relacionado ao desemprego em massa? Tudo. Meio ambiente, desemprego em mar. Aí, olha só. Aí, não pensa nunca, Milena, em um excluir o outro. É um somatório de problemas. Igor, na fase do capitalismo industrial, o problema era o meio ambiente. Na fase do capitalismo... Não, eles vão se somando. O meio ambiente, ele nunca deixou de ser problema. Uhum. A indústria apareceu, problema. A partir daí, o meio ambiente nunca deixou de ser problema. Agora, algumas questões vão aparecendo, como, por exemplo, no primeiro momento, a indústria empregava. Hoje, a indústria emprega muito menos. E as máquinas também desempregam. Então, às vezes, o problema ele só muda, mas ele não deixa de existir. Entendi.
Mesmo? Uhum. Beleza. A gente vai conseguir finalizar os slides aqui, deixa eu ver. Ih, não vai não. Vamos lá. Busca de lucros expressivos no mercado financeiro, fortalecimento das bolsas de valores, ainda vamos chegar lá. Surgimento de empresas multinacionais, né, as transnacionais. Aumento da importância dos bancos na vida das empresas e das pessoas. A ciência a serviço das empresas. E o aumento dos lucros dos bancos, financeiras, corretoras de seguros e corretoras que operam com ações nas bolsas de valores. Amores, uma perguntinha aqui. Esse tópico aqui, a ciência a serviço das empresas. Alguém tem algum comentário a respeito disso? Alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito dessa informação? Igor, eu quero relacionar uma coisa com a outra. Alguém poderia fazer essa relação para mim, por favor? Vamos fazer o seguinte, vou pontuar. Júlia, quero que você me diga qual é a relação entre a ciência e as empresas. Fala para mim. Tem relação? Ciências, empresas. O que tem relação entre a ciência e as empresas? Não sei. Sabe? Fala que sabe. Ciências, não sei. Vamos lá, você está usando qual computador? De qual marca? Eu tô no meu telefone. Opa, melhor ainda. Qual o telefone que você tem? iPhone. iPhone. O iPhone é da Apple, não é? Aham. Tem tecnologia aí? Quê? Tem tecnologia nesse aparelho? Tem. Muito ou pouco? Muita. Tá me vendo bem? Tá travando a internet? Não. Quem descobriu a internet? Um cientista? Opa, tem relação? Tem. Qual é a relação? A ciência, porque ele estudou pra desenvolver isso. A ciência permite o quê? O estudo O estudo, que vai permitir? que ele desenvolva alguma coisa. Perfeito, tem relação? Tem. Então, para a indústria, Júlia, é importante investir em ciência? É. Porque ela vai gerar o quê? Inovação, não é? Aham. Se ela vai gerar inovação, ela vai sair na frente? Vai. Vai. Agora imagina o seguinte, imagina que você acordou hoje 8h55. Lembrou que tinha aula, acordou desesperada. E aí apareceu o Igor em holograma dentro do teu quarto, em pé. Um holograma do Igor. Pouf. E apareceu um quadro e eu comecei a dar aula dentro do teu quarto por holograma. Maneiro isso? Mais ou menos. Não, mas eu não tô vendo você, não. Só você que tá me vendo. Ah, tá. Ó, Sim. é holograma. Os meus olhos não estão dentro da sua casa. Aham. Maneiro, né? Aham. Tá o Igor lá escrevendo no quadro, ele não tá te vendo, você tá vendo o Igor, maravilha. O curso JLMed sairia na frente? Não. Não? Não seria um diferencial do curso? Ah, sim, sim, sim. É um ponto positivo? É. Beleza, a Jarline investiu nisso mês passado 50 milhões de reais. A empresa criou esse produto, vendeu para a Jarline. A Jarline hoje tem 150 mil alunos. Ponto para a Jarline, certo? Aham. Esse que é o legal da gente pensar na ciência com o comércio, com a indústria, com a produção. Entendi. Beleza? Tá. Show de bola. Vamos lá. Voltando. De tudo aqui que eu coloquei para vocês, nessa telinha azul aqui bonita, com degradê bonito, quando eu ainda fazia esses slides toscos, tem uma ponta aqui que aparece com 3 asteriscos, tá? É o surgimento e o funcionamento das bolsas de valores, tá? Eu vou tentar explicar, vai ser o último ponto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, mas esse funcionamento do mercado financeiro e da bolsa de valor, ele é fácil. Mas para você poder aprender, tem que ter atenção total ao que eu vou explicar. Olha só. As bolsas de valores foram criadas na Europa no século XII. O principal objetivo era centralizar as operações de mercado de capitais, uma espécie de feira onde se realizava a compra e venda de ações. O que são ações, Igor? São títulos que representam pequena parcela de capital de uma empresa. Para entrar nesse mercado, as companhias abrem seu capital, dividindo seu valor em milhares ou milionésimas partículas. Assim, quem adquire uma dessas frações torna-se um pouco dono da empresa. A arte de investir na bolsa se resume no clichê comprar na baixa e vender na alta.
o que significa acompanhar atentamente e... Caraca, não consigo ler. Acompanhar atentamente a complexa rede de influência que rege essa valorização flutuante dos títulos e que vai desde o desempenho da companhia em particular às tendências mercadológicas globais. Para a gente poder acabar, eu vou até fechar aqui porque eu não vou conseguir explicar nada além disso. Presta atenção. Olha para o tio aqui. Vou explicar isso para vocês. Essa parte é muito legal. Espera aí. Seguinte. Para explicar a Bolsa de Valores, eu tenho que perceber que a minha empresa está no limite do crescimento. Eu não consigo fazer a minha empresa crescer mais. Só que para eu poder crescer a minha empresa, para eu poder dar um salto com a minha empresa, eu necessariamente preciso de capital. O que eu vou fazer? Aqui nós temos quantos alunos presentes aqui? Nós temos 5 alunos. Ótimo. Vou dar o melhor exemplo. Olha só. Meninas, eu sou um dos donos, né, um dos sócios do Ensino Mais O2. Vamos fingir que o Ensino Mais O2 só tem o Igor de sócio, tá? Para a gente poder dar um exemplo. Eu tenho 100% da empresa. Eu vou pegar e vou colocar à venda 50% da empresa. 10 para a Tainá, 10 para a Sara, 10 para a Milena, 10 para a Inara e 10 para a... Esqueci, quem está agora aqui também? Esqueci. E 10 para a Júlia. Então, Tainá, Sara, Milena, Júlia e Inara. Eu vou oferecer para essas 5 pessoas. Eu tenho 50 e cada uma vai receber 10. Mas eu quero, por cada um desses 10% aqui, 5 milhões. Então, Tainá, Inara, Milena, Júlia e Inara vão me dar cada uma 5 milhões de reais. Logo, eu vou receber 25 milhões de reais. Quando eu pego esses 25 milhões de reais, eu falo para vocês 5, meninas, daqui a 3 anos eu começo a pagar vocês. Eu vou mostrar para vocês que a minha empresa, daqui a 5 anos, vai estar gerando um lucro muito alto e que vocês vão receber todos os 5 milhões que vocês investiram dobrado. Quando eu coloco as minhas ações na Bolsa de Valores, o meu objetivo é potencializar o crescimento da minha empresa. E dessa maneira, eu consigo vender uma parte do que eu tenho para que vocês possam comprar e vocês viram as minhas sócias. Lá no futuro, quando eu tiver o lucro, 50% do meu lucro vai ser dividido por vocês. Então, se daqui a 5 anos a empresa estiver lucrando 100 milhões, eu pego 100 milhões e divido no meio, 50 milhões. Desses 50 milhões, eu divido por 5, 10 milhões para cada uma. Então, o investimento na Bolsa de Valores, ele é feito dessa seguinte maneira. Eu vendo as minhas ações, eu acabo tendo novos sócios, que são pessoas que acreditaram no negócio e colocaram a grana, e ao mesmo tempo, lá no futuro, quando eu lucrar, eu vou ser obrigado a dividir aquele percentual exato que a pessoa comprou quando eu coloquei as ações na Bolsa. Deu para entender isso? Sim. Mesmo Júlia, Milena, Sara e Tainá. Aham. Beleza. Aham. Milena, Sim, Sara e Tainá. Para acabar a aula, vai. entendi. Tainá. Tainá saiu da aula. A Tainá saiu. Oi, eu tinha ido no banheiro, mas eu tava ouvindo. Entendeu? Mas entendeu? Sim. Beleza. Turma, vamos parar a aula aqui. Ainda falta... Ih, até fechei aqui. Vamos parar a aula por aqui. Ainda falta muita coisa. Paramos praticamente na metade. Mas a aula foi muito produtiva hoje. Eu quero que vocês me deem... Deixa eu só finalizar aqui, para a gente poder entrar nos pormenores aqui rapidinho. Peraí. Valeu. Meninas, vamos finalizando por aqui. Preciso, assim, é uma das primeiras aulas nossas que não tem geografia física. Queria a respeito do comentário de vocês com relação ao slide, com relação... Eu sei que o slide não está muito bonitinho, às vezes é difícil de enxergar, mas com relação à aula, velocidade da voz, a metodologia, foi tranquilo para vocês? Foi mais bacana estudar isso do que estudar geografia física? Tainá, não precisa responder, não. Quero ouvir de vocês. Foi tudo bem. Tudo bem? Sim. Eu achei que foi um pouco melhor estudar isso do que Ah, geografia. coisa maravilhosa, né?
Quem é que não gosta de dar uma geografia econômica bem mais interessante? Fala de coisas do nosso dia a dia. Júlia, fala pra mim. E aí, ao vivo ou gravado? Ao vivo. Ao vivo. E aí, o que você tem a dizer? Fala pra mim. Eu acho que também ia ser melhor. Tranquilo, né? Aham. Melhor que geografia física, né? Uhum. Show de bola. Mileninha, fala comigo. Foi bem de boa. Eu também prefiro essa geografia. Foi sempre a parte que eu gostei. Bem de boa é bom. Gostei também. Sarinha, fala pra mim. É porque é uma matéria menos cansativa, tipo, tu vai falar. Porque bem geografia menos. física é muita coisa, muito detalhe, então tu tem Verdade. que estar ali a todo minuto. Verdade, Mas concordo. foi tranquilo. Show de bola. Tainá, tranquilo também, né? Você não precisa nem falar nada, né? Tranquilo. Então tá Tranquilo. bom. Meninas, beijo pra vocês. Bom feriado amanhã, tá? Boa sequência de aulas hoje pra vocês também. Espero que todos estejam bem. Um beijo e até quinta-feira que vem. Eu não vou colocar o slide pra vocês ainda que a gente não terminou, tá? Assim que a gente terminar esse slide eu coloco pra vocês e aí vocês já podem fazer exercício pra caramba pra poder praticar isso aí. Qualquer dúvida me procura pelo WhatsApp ou até por e-mail caso precise. Traz ele aqui. Hã? Peraí, mostrar um negócio pra vocês. Peraí. Vê se ele vai ficar quieto aqui, né? Vem cá, meu gotosão. Aqui. Aí, solta. Ah, gotosão! Olha lá! Que fofo. Dá oi, dá oi. Seu filho. Meu Deus, Não. Jojo. Não, meu filho, Eu peraí. achei que era o filho Peraí. também. Vou pegar meu filho, peraí. Sai não, peraí. É que ele tá lá na frente, peraí, só um minuto. Acho que ele continua gravando, né? E tudo isso. Olha quem tá aqui! Meu Deus, que Ah! Olha quem tá aqui! Ô, papai! Dá tchau. Dá tchau. Oh, meu Tchau! Manda beijo. Isso! Ai. Agora, olha só. Faz lá o macaquinho. Como é que é o macaco? Boa! Agora, olha só. Olha como é que começa cedo, ó. Beija o escudo do Flu aqui, beija. Isso! Isso aí, rapaz. O moleque tá sabendo já. E o gol do Flu? Gol! Que fofo. Qual o nome dele? Antônio. Ai. Nem Antônio. Dá tchau. Tchau, meninas. Bom estudo. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.